essa é a narrativa do que aconteceu no terceiro dia. O que aconteceu após a crucificação, a morte de Jesus, como nós vimos na semana passada. Nos 8 primeiros versículos do Evangelho de Marcos, nós vemos aqui o evangelista trazendo as evidências da ressurreição de Jesus. E a ressurreição, como eu falei no início, é uma questão fundamental para a fé cristã. Muitos tentam criar teorias para negar esse fato. Mas diante das evidências sobre a ressurreição de Jesus, nós que cremos nisso, concluímos e proclamamos com muita convicção que, de fato, o Rei ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E que, se Ele ressuscitou, Ele está vivo. Das mulheres que estavam lá na cruz, elas viram também onde Jesus foi sepultado. O sábado terminou com a morte de Jesus, e essas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, junto com Salomé, elas compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Se você se lembrar, no episódio onde um perfume muito caro foi derramado sobre Jesus, e as pessoas, se você se lembrar, nós meditamos nessa passagem algumas semanas atrás, as pessoas acharam um absurdo gastar um perfume tão caro ungindo alguém vivo. E a gente falou sobre a prática de se ungir, se perfumar um corpo após o seu sepultamento. Claro que não era usado aquele mesmo perfume de nardo como foi feito naquela outra situação, mas era uma prática comum. E houve essa preocupação, esse cuidado no domingo após a morte de Jesus de ir até o templo, até o sepulcro, para ungir o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. Se você olhar para o texto que a gente leu, elas tiveram a preocupação, inclusive, quem vai ajudar a gente a remover a pedra da sepultura? Era uma grande caverna, e uma pedra muito grande e pesada para aquelas mulheres, para que elas pudessem entrar lá e ungir o corpo de Jesus. Aquelas mulheres, elas acompanharam a crucificação, elas sabiam exatamente onde o corpo de Jesus estava sepultado. E aquele ato era uma demonstração de devoção a Cristo. E logo pela manhã, no domingo, elas foram ao túmulo. Ao chegarem ao túmulo, elas tiveram uma surpresa. Elas foram até lá com uma expectativa, pensando na dificuldade em se arrastar a pedra. E elas chegaram lá, a pedra já estava arrastada. A pedra havia sido removida. E elas entram no túmulo e encontram uma surpresa maior. A surpresa da pedra removida já foi grande. É como acontece conosco quando a gente está se preparando para enfrentar uma grande dificuldade, para fazer alguma tarefa que a gente julga difícil e que talvez a gente entenda que não tem recursos suficientes para executar aquela tarefa sozinho, e você chega lá, a coisa está resolvida. Elas já chegaram, elas já estavam caminhando para lá com essa expectativa, e chegaram lá, a pedra estava removida. Só que ao entrar no túmulo, elas viram um homem de branco, com uma longa túnica. Não há dúvidas que ali estava um anjo do Senhor. E ninguém fica tranquilo ao se deparar com um anjo. Elas não ficaram assim, nossa, a pedra foi removida, chegou lá dentro, poxa, agora estou aliviado, é só um anjo que está aqui dentro. Elas ficaram atemorizadas, como o texto fala. E é interessante porque a expressão usada para alarmada, para atemorizada, é a mesma usada por Marcos, lá no capítulo 14, no versículo 33, quando ele descreve a agonia que Jesus sentiu lá no jardim do Getsêmani. Então, a gente consegue calcular o nível emocional provocado naquelas mulheres ao se depararem não só com um túmulo aberto, mas com um anjo ali dentro. É interessante porque Lucas e João, eles informam que haviam 2 anjos presentes. E por que essa informação é muito importante?
É porque, segundo a lei da época, que está registrado lá em Deuteronômio 17 e também 19, 2 pessoas eram um número mínimo para estabelecer um testemunho válido. E o Senhor, ele mandou então 2 anjos para aquele local. Embora Marcos e Mateus, eles se concentrem no anjo que foi o porta-voz, aquele que conversou com as mulheres. Aquelas mulheres estavam angustiadas e o anjo estava ciente disso. E ele procura acalmar aquelas mulheres, tranquilizar aquelas mulheres, revelando a elas a notícia maravilhosa, a maior surpresa de todas. Ele diz: não fiquem assustadas. A pessoa que vocês estão procurando, Jesus, o Nazareno, ele foi crucificado, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Olha só o lugar onde colocaram ele. Está vazio. Ele não está mais aqui. Aquelas mulheres estão diante de uma evidência inegável da ressurreição de Jesus, porque o túmulo estava vazio. Agora aquelas mulheres têm uma nova missão. Não tinham mais a missão de ungir um cadáver, porque o cadáver não estava mais lá, ou melhor, o cadáver não existia mais. Se tornou ser vivente. A missão agora era proclamar as boas novas de um Salvador, de um Senhor ressurreto que deixou o túmulo. E o anjo instrui aquelas mulheres a começar a comunicar a notícia. E é interessante porque ele fala o seguinte: fale primeiro com aqueles que eram muito próximos de Jesus, mas que momentos antes da sua crucificação o abandonaram e o negaram. Se você tem acompanhado essa série, você vai se lembrar que pouco antes da crucificação, o que Pedro faz? Ele nega. As mulheres estavam atordoadas e elas correm do túmulo. O texto diz que elas estavam espantadas e em tremor e não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Sinclair Ferguson, ele nos ajuda a compreender a reação de temor daquelas mulheres. Porque nós temos a tendência de sempre de se achar melhor, né? Poxa, olha só, vai lá ver que Jesus ressuscitou, tem um anjo, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, e elas saem com medo e não fazem o que o anjo pediu. Elas tinham que voltar para casa regozijando, contando a notícia. Mas Ferguson, ele diz que esse medo é uma das marcas da autenticidade dos fatos. Porque ninguém receberia com naturalidade aquela notícia. Segundo Ferguson, esse é o temor que o homem experimenta diante de uma demonstração explícita do poder de Deus. Ele diz que é o medo que os discípulos experimentaram quando Jesus acalmou a tempestade. O medo que os discípulos tiveram quando viram Jesus se dirigindo a Jerusalém para morrer numa cruz. Porque este medo é a resposta de homens e mulheres a Jesus quando ele mostra explicitamente o seu poder e majestade como Filho de Deus. Não tem como sentir temor e tremor diante do poder de Deus. Então, o medo daquelas mulheres, o espanto e o silêncio delas diante do fato, não obedecendo exatamente o que o anjo falou, não é um sinal de incredulidade, mas algo que atesta a veracidade dos fatos. Porque se eu e você estivéssemos lá diante daquilo, diante de tudo que elas viram, provavelmente faríamos o mesmo. E assim o Evangelho de Marcos chega ao fim, deixando claro que os discípulos de Jesus ficaram atordoados com tudo isso, com a ressurreição, revelando que de alguma forma eles não esperavam pela ressurreição. Todas as vezes que nós não esperamos por algo, nós não sabemos como responder. Quando você é pego de surpresa
Quando você está diante de uma situação que você não espera, você não sabe como responder, você não está preparado para aquilo. Os discípulos haviam escutado sobre a ressurreição, mas no seu coração eles ainda não criam. Por isso eles não sabem como responder. E como os discípulos, depois de terem certeza da ressurreição, como eles responderam a tudo isso? A grande questão não é como os discípulos responderam, porque a palavra de Deus, ela nos fala a resposta dos discípulos após a incredulidade. A grande questão é como eu e você respondemos à ressurreição de Jesus. A certeza de que o Filho de Deus ressuscitou. Como que eu e você respondemos? Porque é impossível ser indiferente à realidade da ressurreição. Porque a ressurreição é uma verdade que gera transformação e nos envia em missão. E por isso, olhando para o capítulo 16 que nós lemos, o primeiro aspecto da ressurreição que eu gostaria de tratar com vocês é a verdade. A ressurreição como uma verdade que nós cremos e vivemos. O primeiro aspecto é que a ressurreição ela traz para a gente uma narrativa inesperada. Se alguém quisesse criar uma história de ressurreição, teria feito de maneira bem diferente do relato de Marcos. Jamais eles recorreriam a mulheres como testemunhas primárias da ressurreição. Jamais descreveriam o medo e a surpresa inicial dos discípulos. Escolher mulheres como testemunhas primárias e uma reação de incredulidade dos discípulos no primeiro momento, quando ouvem sobre a ressurreição, aponta para uma narrativa inesperada e improvável, para uma mera invenção humana. Por isso, quanto à questão da ressurreição corporal de Jesus, existem 3 opções básicas. A primeira é que a ressurreição de Jesus ela é falsa, ela não existiu. Que essa história de ressurreição é uma grande farsa. Jesus não ressuscitou dos mortos. E algumas pessoas, provavelmente os discípulos, eles inventaram a história, criaram a maior farsa de todos os tempos, e muitas pessoas acreditam nessa farsa até hoje. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que a ressurreição não passa de uma mitologia antiga. Que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela transformou Jesus em alguém que ele não era realmente. Contando uma história que eles embelezaram ao longo do tempo. E a partir desse mito, dessa mitologia criada pela igreja do primeiro século, os crentes transformaram Jesus no Deus encarnado, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E mais tarde, ele ressuscitou dos mortos. Para essa teoria, embora nenhum desses fatos tenham acontecido de fato, como a ressurreição, o que vale mesmo são as histórias sobre Jesus, que continuam a evocar admiração, inspirar pessoas a viverem uma vida mais nobre, uma vida melhor. E ainda hoje existem pessoas que tentam difundir essa ideia. Pessoas que não creem que Jesus de fato ressuscitou. Que isso é uma mitologia do primeiro século. Mas o que importa mesmo são os ensinos de Jesus. E que Jesus, a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição literal. Mas todas as vezes que nós continuamos praticando tudo que ele ensinou e não perdemos a esperança, Jesus ressuscitou. É de se espantar, mas existem pessoas, ainda hoje, que creem dessa forma
e pregam isso. Mas a terceira e verdadeira opção é que a ressurreição de Jesus é um fato. E não só um fato, é o acontecimento supremo de toda a história. O Novo Testamento registra com precisão a ressurreição corporal, sobrenatural e histórica de Jesus. Ele ressuscitando dentre os mortos. Uma ressurreição que ocorreu, que foi corporal e é permanente. Que Jesus está vivo. E é interessante porque, independente da tradição cristã, todos os estudiosos reconhecem uma série de fatos históricos que cercam a morte de Jesus. O primeiro fato é que Jesus, de fato, morreu em uma cruz romana. Não só isso, que Jesus foi enterrado em uma tumba, foi sepultado em uma tumba, não muito distante do local onde ele foi crucificado. Um túmulo que foi comprado por José de Arimateia, como nós cantamos na segunda canção aqui hoje. Na terceira, se eu não me engano. A morte de Jesus deixou os discípulos em um estado de desânimo. É consenso entre os estudiosos. Num primeiro momento, os discípulos acreditaram que Jesus estava morto e que tudo tinha acabado. O quarto fato é que o túmulo de Jesus foi descoberto vazio logo após o seu sepultamento, no domingo. Todos os estudiosos também concordam que os discípulos tiveram experiências reais após a ressurreição de Jesus, após o túmulo vazio, que os convenceram de que Jesus havia ressuscitado dos mortos e estava vivo. Essas experiências com Jesus ressurreto transformou radicalmente os discípulos, que antes incrédulos se tornaram pessoas testemunhas ousadas da sua ressurreição, que inclusive levou a maioria deles ao martírio, a morrer por crer nessa verdade. A mensagem da morte, do sepultamento e ressurreição de Jesus foi o cerne do evangelho desde o início. E esse evangelho ele foi pregado em Jerusalém, na cidade onde Jesus foi crucificado e sepultado. As boas novas da morte e ressurreição de Cristo foram fundamentais para o nascimento da igreja de Cristo. Marcou tanto que a ressurreição, ao acontecer num domingo, faz com que o domingo, o primeiro dia da semana, se torne o dia da adoração para a igreja. Porque no domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor. Por isso que o culto cristão acontece no domingo. Outro fato, Tiago, meio-irmão de Jesus, que antes era incrédulo, ele se converte após o aparecimento do seu irmão ressurreto. Anos à frente, Saulo, um perseguidor de cristãos, ele foi convertido à fé cristã após ver o Cristo ressurreto. Com esses fatos, nós podemos ver que a ressurreição de Jesus não foi simplesmente uma invenção humana, não foi simplesmente um mito, mas algo que ocorreu e marcou profundamente as suas testemunhas daquela época. E nós aqui hoje somos testemunhas desse mesmo fato, porque essa mensagem vem sendo passada de geração em geração. Em um mundo onde a verdade é relativa, onde as notícias falsas são comuns, onde narrativas são criadas tentando distorcer a realidade, eu e você somos desafiados a buscar e a abraçar a verdade da ressurreição com paixão. Não só para crer em nosso intelecto, mas permitindo que essa verdade modele a nossa compreensão da realidade e também determine as nossas ações. Crer na ressurreição, ter essa verdade como convicção deve gerar em nós algo, deve gerar em nós uma nova vida. Porque se eu e você confessamos com os lábios
que cremos na ressurreição, mas permanecemos iguais, estamos confessando com os lábios, mas negando com a prática. Por isso, a ressurreição como uma verdade gera em nós uma transformação. A transformação pessoal através da certeza de que Cristo ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico que nós comemoramos, é uma verdade que redefine completamente a nossa existência. Porque a ressurreição, ela é o que autentica a divindade de Jesus. É a ressurreição que afirma que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É a ressurreição que autentica que o sacrifício de Jesus foi plenamente aceito pelo Pai. A ressurreição é o selo divino que atesta a mensagem de Jesus sobre a única forma que nós podemos receber a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 22, a palavra de Deus nos lembra que Cristo, Ele é a primícia da ressurreição. E que todos que estão em Cristo também desfrutarão dessa ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo são o cerne do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E tudo isso de acordo com as Escrituras. A própria ressurreição é o ápice da obra expiatória de Cristo. E o que isso significa para nós hoje? Como a ressurreição, essa certeza, transforma as nossas vidas individualmente, transforma as nossas vidas como igreja de Cristo. Primeiramente, a ressurreição de Jesus desafia o nosso mundanismo. E ser mundano nesse contexto não se refere apenas a valorizar coisas passageiras. Mundanismo aqui é quando nós vivemos como se essa realidade material fosse a nossa única existência. Como se as nossas realizações, status, conforto, tudo isso fosse o ápice da nossa vida. Mas a ressurreição nos mostra que há muito mais do que isso. Há muito mais do que o que nós podemos tocar e ver nos dias de hoje. Se Cristo ressuscitou, então tudo que nós vivemos hoje não é o nosso destino final. As nossas vidas são redefinidas por uma esperança que não se resume a esse tempo da história, mas ela é eterna. Os discípulos de Jesus experimentaram essa transformação de uma forma muito radical. No primeiro momento, eles esperavam um rei terreno. Mas eles foram confrontados com algo inesperadamente maior: a morte e a ressurreição de Jesus. A visão de Cristo ressurreto transformou Tiago, transformou Paulo, levando esses homens que antes eram céticos e perseguidores a terem um zelo apostólico sem igual. A verdade da ressurreição mostrou que tudo que eu e você valorizamos antes de crer em Jesus, que tudo que nós colocávamos antes, a nossa esperança, a nossa satisfação, a nossa segurança, tudo isso é transitório em comparação à realidade eterna. Por isso, quando nós chegamos a essa conclusão e cremos de fato que Jesus ressuscitou, a ressurreição exige de nós uma resposta. Porque Jesus é o Rei que ressuscitou. Se você está aqui nessa noite e talvez você rejeite a Cristo, você pode até rejeitá-lo, mas você nunca vai conseguir ser indiferente a essa realidade. Porque a realidade da ressurreição é um convite e um desafio para os que creem e também para os que não creem.
Como que eu e você responderemos ao Senhor e Rei do Universo ressuscitado? A resposta a essa pergunta redefine não apenas a nossa teologia, a nossa compreensão sobre o divino, sobre o sagrado, mas ela redefine também a nossa vida diária, a forma como nós lidamos com tudo que está à nossa volta, no nosso dia a dia. Portanto, meu irmão, minha irmã, a ressurreição nos convida a viver não como mundanos, que se satisfazem e se contentam com as coisas desse mundo. Não vivemos mais com uma visão estreita, confinados a essa visão estreita do aqui e agora, mas vivemos como cidadãos de um reino que é eterno, que somos transformados pela esperança e realidade da ressurreição. Crer na ressurreição é ser transformado de um cético, de um mundano, em um seguidor apaixonado por um Cristo que ressuscitou. Por isso, crer que Jesus ressuscitou precisa nos levar a uma pergunta diária sobre como nós nos relacionamos com tudo nesse mundo. Nós devemos nos questionar o que é sucesso a partir do momento que eu creio que há um Cristo que ressuscitou. Qual é o significado da palavra sucesso para mim, uma vez que eu nasci de novo e vou ressuscitar com Cristo e viverei eternamente com Ele? Sucesso, a partir dessa realidade, pode significar dedicar tempo orando por alguém, ao invés de priorizar 1 hora a mais de trabalho. Pode significar escolher a generosidade ao invés de acumulação. Crer que Jesus ressuscitou não muda somente a nossa teologia, mas redefine os nossos conceitos de sucesso, de conquista, do que realmente tem valor, porque passamos a viver na perspectiva da eternidade. Crer que Jesus ressuscitou também redefine a forma como nós lidamos com um momento de perda, um momento de dor. Porque quando nós perdemos alguém, ou estamos diante de um diagnóstico de impossibilidade de cura para nós mesmos, e nós nos lembramos da ressurreição, isso faz toda a diferença. Porque se Cristo de fato ressuscitou e nós estamos nele, nós ressuscitaremos com ele. Isso consola não somente a nossa vida, mas também é uma verdade que transborda. Porque se você ou alguém que está próximo de você está passando por um momento difícil, nós consolamos uns aos outros a partir da esperança da ressurreição. Então a ressurreição ela é uma verdade que nos transforma. Mas é uma verdade que nos transforma, mas também nos envia em missão. Essa é a terceira realidade do texto que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, que a ressurreição ela precisa ser uma verdade, não a ser crida, mas ser encarnada. E quando nós encarnamos essa verdade, nós somos transformados. Mas nós também somos enviados. No clímax do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus Cristo ele admoestando os discípulos por conta da incredulidade, como nós vemos nos versículos 14 e 15. Ele censura a incredulidade e a dureza de coração daqueles homens. E ele também os comissiona para uma missão. A ressurreição não é um milagre simplesmente para ser crido, mas ele redefine a nossa existência e o nosso propósito de vida. Nos outros evangelhos, nós vemos Jesus também comissionando os seus discípulos com mais detalhes.
Em Mateus ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, lá em Mateus 28, a partir do versículo 19. O evangelista Lucas conta que Jesus instruiu os discípulos a pregar arrependimento para a remissão dos pecados, em seu nome, a todas as nações. E que essa tarefa deveria começar em Jerusalém, lá em Lucas 24, 47, nós vemos isso. Sob a perspectiva de João, ele relata Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. A ressurreição não é apenas uma verdade para eu e você acreditarmos, mas também uma verdade para ser vivida e compartilhada. A igreja do primeiro século, ela não floresceu, ela não cresceu assustadoramente, porque era uma igreja atracional, que oferecia atrativos, conforto para as pessoas, mas porque era uma igreja encarnacional, porque os crentes daquela época encarnaram a realidade da ressurreição. Eles viviam e respiravam a realidade da ressurreição de Cristo. Como cristãos, eu e você somos enviados a um mundo desesperado. Mas com uma mensagem, somos portadores de uma mensagem de esperança e transformação. Porque a partir da ressurreição não temos apenas a certeza da vida eterna, mas também a missão de compartilhar essa boa nova. Somos chamados a viver uma vida que reflete o amor e o poder transformador do Cristo ressurreto. A ressurreição muda a nossa perspectiva sobre a vida e também muda a nossa missão de vida. Não estamos mais limitados pelos horizontes desse mundo. Nossa visão é eterna e a nossa missão é divina. Estamos aqui para sermos testemunhas, embaixadores de Cristo, revelando o amor de Deus e a esperança da ressurreição de Cristo. Os discípulos, antes, assustados, escondidos, após testificarem que Cristo de fato ressuscitou, se tornaram corajosos proclamadores da ressurreição. Sabendo que Cristo venceu a morte, eu e você não podemos mais temer o que os homens podem fazer conosco. Porque a nossa missão é muito maior do que qualquer ameaça desse mundo, porque estamos servindo aquele que venceu o que ninguém é capaz de vencer. Cristo venceu a morte. Somos portadores da mensagem de reconciliação do mundo perdido com esse Cristo que ressuscitou. A ressurreição nos motiva a viver uma vida de amor e de serviço sacrificial a Deus. Sabemos que nossa obra no Senhor não é em vão. Podemos servir, amar e ofertar generosamente, pois entendemos que estamos investindo em algo que transcende o tempo e o espaço. Em momentos de aflição, de perda, de sofrimento, a ressurreição oferece para mim e para você uma esperança que é imortal. Por isso nós não tememos a morte. Não somos um povo sem esperança. Mesmo na escuridão, mesmo no vale, sabemos que a luz da ressurreição brilha e nos garante um futuro onde toda lágrima será enxugada, onde todo medo, todo sofrimento cessará. A ressurreição também nos traz uma missão que é urgente, porque sabendo que Cristo retornará, devemos trabalhar fortemente para compartilhar as boas novas com o máximo número de pessoas. A nossa missão, ela é urgente, porque cada dia é uma oportunidade para que alguém conheça a verdade libertadora de Cristo. A ressurreição não é apenas o clímax da história de Cristo, mas é o ponto de partida da missão contínua da igreja. Vivemos, nos movemos e existimos com a convicção de que Cristo está vivo. E essa verdade impulsiona cada um de nós a viver em missão, a redefinir as nossas prioridades nessa vida,
A ressurreição de Jesus não apenas nos comissiona para uma missão que é global, que é para o mundo todo, como ela redefine a nossa relação também com a igreja. Em uma cultura onde o consumo muitas das vezes define as nossas interações, a ressurreição nos chama para um paradigma radicalmente diferente. Não nos aproximamos de Deus ou da igreja como consumidores, buscando ser preenchidos com bens espirituais, mas nos aproximamos de Deus e da igreja como servos, prontos para ofertar e contribuir. Encarnar a ressurreição significa ver a igreja não como um mercado de necessidades materiais e espirituais, mas como um corpo vivo, do qual fazemos parte integralmente. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo nos lembra: agora vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês é parte dele. A ressurreição nos leva a transcender a mentalidade de se aproximar da igreja pensando: o que eu posso obter? Qual é a vantagem que eu vou tirar? O que eu ganho fazendo parte da igreja de Cristo? E a gente muda a mentalidade para como eu posso servir melhor me aproximando da igreja de Cristo. A realidade da ressurreição nos motiva a servir, a amar e a edificar uns aos outros em amor. No seio da comunidade cristã, nós somos chamados a encarnar os valores do reino de Deus: sacrifício, serviço, generosidade. A ressurreição nos impulsiona a nos envolvermos uns com os outros de forma autêntica e transformadora. Não somos apenas espectadores ou consumidores. Eu e você somos participantes, agentes ativos na missão de Deus. A ressurreição nos convoca a uma jornada de serviço, onde cada membro contribui para o bem maior do corpo de Cristo. Isso nos leva a sermos sacrifício, sermos oferta, e não simplesmente receber, a servir e não simplesmente ser servido. Ao fazer isso, nós verdadeiramente encarnamos o poder transformador da ressurreição de Cristo. Quando fazemos isso, nós somos impactados. As pessoas que estão à nossa volta são impactadas. E a igreja que nós pertencemos é impactada. Quando tiver a oportunidade, não tenha medo. Compartilhe a sua fé. Você não precisa pregar um sermão. Apenas compartilhe, seja uma testemunha da esperança, da ressurreição e como ela transformou a sua vida. Mesmo em um mundo hostil à nossa fé, tenha coragem. Coragem não é ausência de medo, mas agir apesar do medo. Procure maneiras de servir a sua comunidade de fé, a sua igreja sempre. Deus te deu dons, talentos, isso não foi à toa. Cada ato de serviço é um reflexo do amor do Cristo ressurreto na sua vida. E viva nesse mundo com a urgência de alguém que sabe que o tempo é precioso e que a mensagem de Cristo é urgente, porque Ele vai voltar, porque você sabe que Ele está vivo. Queria concluir trazendo para você uma ilustração sobre como a realidade da ressurreição impacta a nossa vida. Imagine você um homem que passou a vida toda colecionando pedras preciosas, dia após dia, limpando cada uma delas, admirando cada uma dessas pedras e guardando em um cofre. Só que dentro desse cofre, além das pedras, ele tem lá um mapa. E esse mapa aponta para um outro tesouro ainda maior. Mas ele nunca se aventurou a procurar seguir esse mapa, porque ele está obcecado pelas pedras que ele já possui. Aquilo ali já traz para ele satisfação, contentamento. Só que no final da sua vida, ele descobre que as pedras são falsas.
Só que o mapa do tesouro era verdadeiro. E o tesouro, para onde aquele mapa apontava para algo muito mais valioso do que tudo que ele acumulou. Afinal de contas, aquelas pedras eram falsas. Assim é a minha vida e a sua vida sob a perspectiva da ressurreição. Tudo que promete prazer, conforto, satisfação nesse mundo são como essas pedras preciosas que, por vezes, eu e você insistimos nos apegar. Riqueza, sucesso, conforto. E a gente acaba ignorando o mapa verdadeiro, o mapa para o verdadeiro tesouro, que é uma vida eterna com Cristo. A ressurreição de Jesus, a palavra de Deus, é o mapa para esse tesouro. Quando nós entendemos e aceitamos, abraçamos isso, começamos a ver além das pedras preciosas que, na verdade, são falsas. As promessas de poder, de satisfação, de riqueza que esse mundo oferece. E a gente passa a buscar um tesouro que é eterno. A ressurreição de Jesus Cristo é o eixo central da fé cristã. Um evento histórico que reverbera em todas as dimensões da existência humana. Ela nos apresenta uma verdade surpreendente, ela transforma as nossas vidas, mas também nos impulsiona para uma vida em missão. Eu e você, como seguidores de Cristo, somos chamados a abraçar plenamente a verdade da ressurreição, para que ela transforme não somente os nossos corações, mas ela modele a nossa forma de pensar e impacte as nossas ações, determine as nossas ações. Que eu e você sejamos testemunhas audaciosas e fervorosas de um Cristo que ressuscitou. Que eu e você levemos a mensagem de salvação, de esperança, de transformação a um mundo que necessita desesperadamente ouvir essas boas novas, que são as boas novas do Evangelho. Que a ressurreição de Cristo seja a força motriz por trás de cada palavra que eu e você venha falar todos os dias. Que seja a força por trás de cada ação que tomamos em cada vida que nós tocamos. Que a missão do Rei seja uma verdade encarnacional na minha vida e na sua vida. Que transforme a nossa vida individualmente, mas também nos leve a viver em missão. Ao chegar no fim dessa mensagem, dessa série de mensagens, que a gente saia daqui convictos de que cremos e que cultuamos domingo após domingo um Deus que não está distante, não um Deus, uma divindade que não se relaciona conosco, mas cultuamos a um Deus que está vivo, a um Cristo que ressuscitou. Você pode até ignorar esse fato, mas não tem como ser indiferente. Então, quero encerrar voltando à pergunta do início. Como que você responde ao fato de que Jesus ressuscitou? Não tem como ser indiferente a isso. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade. Te louvamos pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Senhor, porque essa ressurreição impacta as nossas vidas e o significado da nossa existência aqui nesse mundo. Que possamos ser transformados pela certeza de que Cristo ressuscitou. E que essa certeza também não faça de nós pessoas apáticas, pelo contrário, nos comissione, nos envie em missão. Que sejamos testemunhas da ressurreição de Cristo, onde quer que estejamos. Se há pessoas aqui que ainda não tinham essa certeza, que elas possam, a partir da pregação do teu Evangelho que foi exposto aqui, elas possam compreender que Jesus está vivo, e se Ele está vivo, aqueles que estão nele, um dia também ressuscitarão. Que não sejamos, Senhor Deus, indiferentes a essa realidade, que essa realidade transforme as nossas vidas e o significado da nossa existência.
Que o Senhor possa fazer a obra em cada coração aqui, a partir da realidade do Cristo ressurreto. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos